Escola Bíblica Dominical. Lições adultos e jovens. Terceiro trimestre de 2020. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje estaremos estudando a lição de número 10. Provai e vede se os Espíritos são de Deus. O texto áureo da lição de número 10 está na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 10 a 14, depois 1 a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 20 e 21, e por último, vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Neemias, capítulo 6, versículo 10. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntos à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. É claro, é evidente, sabemos disso, que o espírito de erro sempre existiu. Existiu no passado, existe atualmente, e ele se manifesta com o objetivo de desestabilizar a saúde da igreja. E é por isso que nós carecemos do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus. Devemos estar sempre em vigilância espiritual. Nós não podemos ser levados pelas operações de erros, pois no mundo espiritual isso pode ser um prejuízo fatal com implicações na nossa vida material. Portanto, é necessário estarmos em vigilância e oração. Que o Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, nos ajude a estarmos atentos e despertados. É o que nós vamos ver na lição de hoje, a lição de número 10. O discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. A lição de número 10 nós vamos ver hoje. Nós vamos provar se os espíritos são de Deus. Na lição passada, nós estudamos as diferentes formas de ataque que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus, contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. E nessa lição nós veremos como se deu as estratégias dos inimigos do povo de Deus para bloquear a obra do Senhor na reconstrução do muro em Jerusalém, sobre a coordenação, a liderança de Neemias. Veremos quais as respostas de Neemias às novas investidas dos inimigos e vamos saber se uma profecia é verdadeira ou falsa, e finalizaremos estudando a verdadeira função da profecia à luz da Bíblia. Vejamos primeiro as estratégias dos inimigos do povo de Deus. Sob a liderança de Neemias, o povo completou a reconstrução do muro, conforme nós lemos lá em Neemias capítulo 6, versículo 15, em apenas 52 dias. Restava agora restaurar as portas. E uma vez que Sambalate e seus amigos haviam fracassado
em suas tentativas de impedir que o povo trabalhasse, eles agora decidiram concentrar os seus ataques em Neemias. E nós vamos ver quais as novas estratégias dos inimigos do povo de Deus, que foram utilizadas por Sanbalate e os seus amigos. As novas estratégias foram falsidade, insistência, mentiras, ameaças de morte e profecias falsas para incentivarem ao erro. A falsidade. Vamos ver esta estratégia. O convite de Sanbalate para congregar-se com Neemias feria os princípios estabelecidos por Deus. Uma reforma espiritual estava a caminho e renunciar a esse princípio destruiria o aspecto moral da reforma. O objetivo de Sanbalate era fazer mal a Neemias. Ele inventou uma falsidade dizendo que Neemias pretendia ser rei dos judeus. Isso era uma mentira, era uma falsidade. E ele insistiu nisso, a outra estratégia, a insistência. A insistência em chamar Neemias 4 vezes demonstra que Sanbalate e seus amigos estavam tentando minar a resistência de Neemias, tentando fazê-lo mudar de ideia. A outra estratégia dos inimigos do povo de Deus, no caso de Sanbalate e seus inimigos contra Neemias, a mentira. É interessante nós observarmos como, em várias ocasiões, os inimigos usaram cartas em seus ataques às obras de Deus. E uma carta aberta para um governador real era, ao mesmo tempo, uma forma de intimidação e um insulto, porque a carta, não sendo lacrada, sendo aberta, tinha que ser de conhecimento de todos, não tinha como esconder, né? Engavetar aquela carta. Então, uma carta cheia de acusações contra Neemias nos mostra a que ponto chegou os inimigos da obra de Deus para tentar minar a obra. Ameaças de morte. Como usar de artimanhas não havia funcionado, o projeto mudou para as ameaças de morte. E um falso profeta por nome de Semaías tentou convencer Neemias a se esconder no templo, dizendo que o plano do inimigo era matá-lo. E o templo seria um refúgio seguro. Ninguém entraria no templo porque eles respeitavam o templo. Mas Neemias sabia que só os sacerdotes poderiam refugiar-se no templo, ou entrar no templo. As profecias falsas que incentivavam o erro. Outra estratégia do inimigo contra o povo de Deus, tentando fazê-los desistir de fazer a obra de Deus na reconstrução do muro. Então, o convite do falso profeta era para que Neemias fosse se esconder no templo, algo que era proibido pela lei, como nós já mencionamos. E Números capítulo 18, versículo 7 diz: o estranho que se aproximar morrerá. E nós lemos na Bíblia que alguns séculos antes o rei Uzias havia feito isso e sofreu graves consequências. Ele tentou queimar incenso no altar, como nós lemos lá em 2 Crônicas capítulo 26, versículo 16, e por causa dessa sua desobediência, tentar queimar incenso, essa era a função específica dos sacerdotes. O rei Uzias ficou leproso para o resto da vida. Ficou leproso até a morte. Vamos ver as respostas de Neemias às novas investidas dos inimigos. Nós podemos confiar em Deus para fazer a sua obra. Ele nos equipou com armas espirituais para vencer qualquer tipo de batalha. Nós vemos lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, as armaduras de Deus. E Paulo diz lá no versículo 12 que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, é contra as potestades do ar. O povo de Deus é equipado com armas de defesa e de combate. E Neemias usou com sabedoria essas armas que Deus disponibiliza para os seus servos. Nós vamos ver quais as respostas de Neemias. Primeiro,
ele teve percepção espiritual, responsabilidade com a obra, consistência e coerência, oração, teve conhecimento da palavra, teve temor a Deus e discernimento. Vamos ver cada uma dessas respostas de Neemias às novas investidas dos inimigos. Percepção espiritual. Está lá no capítulo 6, versículo 2. Neemias compreendeu que o convite tinha apenas um propósito, fazer-lhe mal, que possamos pedir a Deus para enxergarmos além das palavras, termos discernimento espiritual, responsabilidade com a obra. Neemias não se via fora de Jerusalém de forma alguma. O convite era para ir ao vale de On, que ficava a 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, e provavelmente, é bem possível que no caminho teria uma emboscada para matar Neemias. E Neemias disse, por que ir tão longe, se o chamado era para restaurar Jerusalém? A pergunta de Neemias. Neemias não desceu ao nível dos adversários, preferiu continuar fazendo a obra de Deus. A resposta de Neemias aos seus inimigos foi, estou fazendo uma grande obra, por isso não poderei descer ao vale de On. Neemias teve consistência e coerência, outra resposta às novas investidas dos seus inimigos. Neemias possuía tanto discernimento espiritual quanto determinação. Ele recusou-se a ser influenciado pelas ofertas repetidas dos seus inimigos. Foram 5 tentativas. Se aquela oferta não era da primeira vez, continuaria sendo errado na 4ª e na 5ª vez. E não havia motivo algum para reconsiderar as ofertas do inimigo. As decisões que se baseiam somente em opiniões podem ser reconsideradas, mas decisões que se baseiam em convicções devem ser mantidas, como as decisões de Neemias. A oração foi outra resposta de Neemias. Batalhas espirituais só podem ser vencidas através da oração. Neemias sabia disso. E seu ministério baseava-se em oração desde o início. Nós vimos lá em lições passadas que Neemias, antes de ir falar com o rei Artaxerxes, ele orou por cerca de 3 meses ou 4 meses. Que possamos ter em mente esse princípio, que as nossas guerras só serão vencidas em oração. O que a igreja necessita não é de novos métodos, é de homens de oração. Homens poderosos na oração. Não precisamos de estratégias de marketing para ganhar as almas para o reino de Deus. Nós precisamos de oração. Outra estratégia, outra resposta de Neemias às novas investidas dos inimigos foi o conhecimento da palavra. Lemos lá no versículo 13 do capítulo 6. O conhecimento de Neemias da lei do Senhor, e não só da lei, mas também do Senhor da lei, lhe deu condições de identificar uma falsa profecia. Neemias conhecia os riscos de se entrar na casa do Senhor sem ser comissionado para isso. Só os sacerdotes estavam autorizados a entrar na casa do Senhor. E Neemias não era sacerdote. O seu conhecimento da palavra o livrou de pecar a sua autoridade e perder, em consequência, perder a sua autoridade contra o seu povo. Nós precisamos cada vez mais conhecer a Deus e a sua palavra. A outra resposta de Neemias aos seus inimigos, as novas investidas de inimigos, foi o temor a Deus e discernimento. Ainda no versículo 13 do capítulo 6, Neemias prosseguiu na sua resposta a Semaías, dizendo, e quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias desconfiou daquele falso profeta, pois sabia que o acesso ao templo era restrito aos sacerdotes e aos levitas. E o agravante nisso é que não era apenas um falso profeta, mas eram vários falsos profetas. A insistência foi grande, mas Neemias estava rodeado de traidores que se deixavam vender por dinheiro. Eram profetas do tipo de Balaão, né? Amigos da espécie de Judas Iscariotes, mas Deus deu discernimento espiritual
ao seu servo e ele não foi tragado pelos inimigos. Deus frustrara todas as investidas dos adversários de Neemias. E se nós tomarmos como exemplo de Neemias para os nossos dias, Deus frustrará também todas as investidas dos inimigos da obra de Deus. O Senhor haverá de frustrar toda e qualquer tentativa do maligno contra a igreja do Senhor, se os seus servos, aqueles que fazem a sua obra, seguir o exemplo de Neemias. Aleluia, pois nós estamos munidos das armas espirituais. Mas como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa? A Bíblia revela que há 3 procedências das profecias. Quais são as procedências das profecias? Ela pode ser de um espírito imundo e mentiroso, pode ser proveniente do espírito humano ou do Espírito Santo. Então, as profecias podem vir de 3 fontes. Pode vir do diabo, pode vir da mente humana e pode vir de Deus. É evidente que nem toda profecia vem de Deus. Se não fosse assim, o apóstolo João não teria escrito: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. A forma mais segura na avaliação de uma profecia consiste na coerência com os mandamentos bíblicos. As Escrituras nos mostram como se dá esta coerência. Primeiro, a profecia tem que estar de acordo com os preceitos bíblicos. Segundo, o cumprimento de uma profecia não é, por si só, suficiente para dar-lhe autenticidade, como se seja de origem divina. A profecia tem que estar de acordo com os preceitos divinos. Os frutos são conforme a espécie da árvore. Mateus capítulo 7, versículo 16, Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está dizendo aqui que a videira só pode dar uva e que a figueira só pode dar figo, e assim por diante. Uma laranjeira só pode dar laranja, uma abacateira só pode produzir abacate, uma bananeira somente banana. Então é por seus frutos que se conhece a árvore. E a igreja não deve ter como infalível toda a profecia, porque muitos falsos profetas estão na igreja. A profecia, aliás, deverá enquadrar-se na palavra de Deus e contribuir para a santidade de vida dos seus ouvintes e ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Jesus. Isso é que dá autenticidade à profecia. E o cumprimento de uma profecia, por si só, não é suficiente para autenticá-la, como se fosse de origem divina. Além da coerência e do cumprimento da profecia, existem outros critérios para a avaliação da profecia que merecem relevância. A profecia não pode utilizar meios de adivinhação, não pode envolver médiuns ou feiticeiros, como nós vemos lá em Malaquias 3 e 5, não pode negar a divindade de Cristo e nem promover a imoralidade. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal, um prodígio e suceder, Deuteronômio 13, versículo 2 diz: se o evento acontecer como foi profetizado e o profeta induzir o povo a adorar outros deuses, a recomendação do Senhor qual é? Não ouvirás as palavras daquele profeta. Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Quando isso acontece, é Deus quem permite, para provar se o povo dele ama-o de todo o coração. Então Deus permite
a falsa profecia, para provar o seu povo, para ver se eles estão tendo discernimento. A verdadeira função da profecia à luz da Bíblia. O engano produzido pelos falsos profetas não é um assunto novo. A Bíblia trata desse assunto ao falar com os filhos de Israel. Nós vemos isso lá em Deuteronômio, 1 Samuel, em Jeremias. Os falsos profetas eram aqueles que prediziam paz, prosperidade e segurança para o povo, quando o povo achava-se em pecado diante de Deus. E nós vemos isso uma evidência bem clara disso, lá no tempo do profeta Jeremias. Estava determinado o cativeiro, mas os falsos profetas só profetizavam prosperidade, bonança, e Jeremias insistia em trazer a verdadeira profecia, ao cumprimento do cativeiro. No Novo Testamento, os profetas e a profecia podem ser julgados ou avaliados pela igreja. E o propósito da profecia é edificar, exortar e confortar. Edificar é melhorar ou fortalecer, exortar é encorajar e confortar é consolar. Sendo assim, a verdadeira profecia produz liberdade e não escravidão. Produz um verdadeiro avivamento, tem o testemunho veraz do Espírito Santo e manifesta-se segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. A verdadeira profecia produz liberdade e não escravidão. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então, a verdadeira profecia traz liberdade, não escravidão. Qualquer forma de controle sobre outra pessoa por intimidação, manipulação ou domínio não vem de Deus. A verdadeira profecia, a função da profecia, segundo a palavra de Deus, produz um verdadeiro avivamento. Quando a profecia é inspirada pelo Espírito Santo, ela traz vida espiritual à igreja. Se uma profecia vem para transtornar a adoração, e não é de Deus. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa, ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. A função da profecia, segundo a Bíblia, tem o testemunho do Espírito Santo. No Antigo Testamento existia o ministério profético. Já no Novo Testamento, profetizar trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra, uma revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, há o dom ministerial de profecia. Não há o ministério profético como havia lá no Antigo Testamento. Mas hoje há o dom ministerial de profecia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, profetizar não é, primeiramente, predizer o futuro, mas, primeiramente, proclamar a vontade de Deus, exortar e levar o povo de Deus à retidão, à fidelidade e à paciência, à perseverança. O apóstolo João nos mostra isso lá na primeira carta, no capítulo 5, e versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. A verdadeira função da profecia à luz da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, manifesta-se segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja primitiva buscava revelação ou orientação através das profecias. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para essa finalidade. Pode-se dizer que nenhuma profecia excederá aos limites da palavra.
mas pode contribuir bastante para interpretar tais verdades, além de abordar a necessidade específica da igreja, envolvendo questões de ensino e questões morais, que pessoas sem esse dom não saberiam resolver com sucesso. Que nós possamos aprender nesta lição, seguir o exemplo de Neemias. O exemplo de Neemias. Possamos ter discernimento, discernir os espíritos, possamos ter conhecimento da palavra para rebater as investidas do inimigo. Nós vimos nessa lição que Sanbalate e Tobias estavam desesperados. Por que eles estavam desesperados? O muro já estava quase concluído, faltava só agora instalar as portas. E os seus esforços para deter a obra de Deus estavam fracassando, já havia fracassado. Aí por isso eles tentam agora uma nova tática. Eles concentram seus ataques contra o caráter de Neemias. Atacaram Neemias pessoalmente, com boatos, com falsas informações. Nós aprendemos com essa lição que os ataques pessoais ferem. E quando a crítica não é justificada, é fácil cair em desespero. Quando você estiver fazendo a obra de Deus, poderá receber ataques sobre o seu caráter. Mas siga o exemplo de Neemias, confiando em Deus para realizar a tarefa e ignorando os insultos injustificados. Lembre-se de Neemias e diga: estou fazendo uma grande obra e por isso não posso descer. Não posso ir até você. Não posso aceitar a sua proposta. Estamos realmente fazendo uma grande obra. Que Deus nos abençoe.